Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, é a hora do Semanário Económico aqui na STV Notícias. O essencial da economia de Moçambique e do mundo passa agora a ser disponibilizada para si, pelo que chamamos desde já a sua especial atenção, para além dos habituais agradecimentos pelo privilégio da sua audiência. Nesta edição vamos destacar dois temas. O primeiro tem que ver com o desempenho da nossa praça financeira, com enfoque no mercado de capitais. Vamos analisar a tendência que se verifica na nossa Bolsa de Valores de Moçambique. Neste momento já estão disponíveis os dados consolidados do exercício fim de 2023 e também algumas nuances relativamente ao primeiro semestre deste 2024. Glória Janeiro, diretora da Bolsa de Valores de Moçambique, é a nossa convidada. É com ela que vamos analisar esta conjuntura do mercado de capitais em Moçambique. Já está presente em estúdio, pronta para intervir, tão logo que chegado o momento para o efeito. O outro tema que iremos colocar em evidência é o mercado de trabalho. Tem estado no topo da discussão na opinião pública por razões compreensíveis e percebidas por todos, que a questão do emprego tem sido um desafio econômico bastante acentuada e que precisa de respostas à altura, à medida, tão urgentes quanto a urgência da situação que se vive. Com o concurso do Vicente Sitoy, vamos analisar neste momento o cenário do nosso mercado de trabalho, um mercado que teve também algumas intervenções do ponto de vista de políticas ao longo deste 2024. Vamos ver até que ponto essas políticas são eficazes e que outras abordagens são necessárias para dinamizar o mercado de emprego. Já se sabe que o mercado de emprego é fácil de se perceber: mais empresas a operar, mais oportunidades de trabalho. Então, que medidas é que neste momento estão a ser implementadas, tais que propiciam o florescimento de empresas de forma sustentável, de forma duradoura e que possam realmente ser proporcionadoras de emprego. Quando falamos de emprego, não falamos apenas da mão de obra qualificada, aquela que sai dos institutos de formação técnico-profissional ou das universidades. Incluímos aqueles que, sem qualquer qualificação, merecem uma oportunidade de emprego, uma primeira entrada no mercado de trabalho. Vicente Sitoy é o nosso convidado, é com ele que vamos analisar. Também já está pronto em estúdio para fazer a sua intervenção no tema de fundo que preparamos para a presente edição. Antes de lá chegarmos, porém, vamos aos títulos informativos da pauta da presente edição. Parque Industrial de Topuito quer ser âncora norte das PMEs em Moçambique, com olhos postos no mercado nacional e regional. O Parque Industrial ele traz duas vertentes. É o lugar onde vamos acomodar os nossos fornecedores, é o lugar onde outros tipos de investimentos, incluindo agroprocessamento, vão se estabelecer. Minimizar a importância relativa não tem que ser necessariamente reduzir a extração, mas é viabilizar e dinamizar os setores transformadores da economia.
Indústria seguradora contorna sinuosidades e busca crescimento sustentável em contexto de desafios crescentes. Se tivermos uma legislação mais inclusiva, uma legislação que olha para a nossa realidade, olhando para os pequenos centros, digamos que, e potenciais de distribuição e de divulgação do seguro, podemos ter ganhos significativos. A Kenmar, junto com os seus parceiros, vai avançar para o estabelecimento de um parque industrial em Topuito, um parque industrial que vai ser bastante acentuado em termos de conteúdo local. Há um fundo disponível de pouco mais de 200 milhões de dólares para apoiar iniciativas ou empresas que se estabeleçam no parque industrial de Topuito e que concorram não só para prestar serviços a esta mineradora, a este megaprojeto, mas também depois possam expandir a sua oferta de bens e serviços para outros setores da economia, com enfoque na região norte do país, onde está estabelecido o Parque Industrial de Topuito. Está, na verdade, em fase de implantação, mas também abrindo também janelas de oportunidades de exportação. Devemos enaltecer as experiências de produção já existentes, porque é mais fácil para as comunidades, diversificar a oferta, para que as comunidades não fiquem dependentes de um só commodity. Ela só torna-se vantagem competitiva se ela conta a história de engajamento da comunidade. A rotulagem ainda não traz aqueles condimentos que o consumidor mais evoluído está à procura, e ele está à procura de apoiar. Quando ele compra, ele está a apoiar a iniciativa. Outro tema que trazemos é um olhar sobre o setor de seguros, um setor que tem estado dinâmico, tem mostrado resiliência e tem apostado na inovação para garantir o seu crescimento e sustentabilidade. Vamos interagir com os operadores do setor segurador em Moçambique para perceber deles o sentimento que têm relativamente ao contexto do dinamismo das suas atividades e as perspectivas existentes para o mercado segurador em Moçambique. Para o país, para as próprias seguradoras, era extremamente importante que os seguros a fazer do oil and gas na bacia do Rovuma não tivessem excluídos da necessidade de serem feitos em Moçambique. Os fundos de pensão é uma área que há muito a desenvolver, não é? E nós temos uma legislação que neste momento é uma legislação fraca, é uma legislação com muitas abertas, portanto deixa-se um bocado à mão do mercado para regular isso. Por um lado é bom, mas por um lado também depois cria disparidades. Particularmente para os fundos de pensões, o que nós notamos é que Moçambique não tem uma legislação própria dos fundos de pensões. Este é o Semanário Econômico. A multinacional Kenmar, que neste momento opera o projeto de areias pesadas de Moma, vai avançar com um parque industrial a ser localizado em Topuito. Trata-se de uma iniciativa que visa promover o estabelecimento de uma base industrial naquela região
do país, capaz de atender às primeiras necessidades da expansão dos projetos de mineração de areias pesadas na província de Nampula, mas também olhando para o desenvolvimento destes potenciais fornecedores, desde logo as pequenas e médias empresas, no sentido de olharem não só as necessidades deste projeto, como também as necessidades da região e, por que não, das exportações. A Kenmar, operadora do projeto de areias pesadas de Moma na província de Nampula, no âmbito do seu programa de conteúdo local, acaba de lançar o consórcio agroindustrial de Topuito, zona onde, brevemente em parceria com a Mospark, será implantado o Parque Industrial de Topuito. Para a Kenmar, o consórcio, com um valor de mercado de cerca de 200 milhões de dólares norte-americanos, enquadra-se na política de sustentabilidade da empresa. A Kenmar, ao reunir empresas para formar um consórcio para explorar as oportunidades decorrentes do estabelecimento de um setor agroempresarial próspero em Topuito, almeja aumentar a prosperidade dos agricultores de subsistência e fomentar produtos agrícolas moçambicanos para os mercados doméstico e internacional. O Parque Industrial ele traz duas vertentes. É o lugar onde vamos acomodar os nossos fornecedores, é o lugar onde outros tipos de investimentos, incluindo agroprocessamento, vão se estabelecer. O consórcio será formado para reunir recursos, partilhar riscos e atingir metas alinhadas com os objetivos da Kenmar. But I think the key message here is that we have a mine life that will go up to 100 years at the current rates of mining. And we are miners, and we can only employ so many people. And in order to maximize the benefit that we bring to our locality, we need to create alternative employment scenarios in our area. And I think we all know agriculture is the driver of employment in Mozambique. A Kenmar está empenhada em ser uma empresa mineira responsável, proporcionando oportunidades às comunidades dentro da sua concessão mineira para aumentar a sua prosperidade, aumentar o uso produtivo da terra enquanto restaura a biodiversidade e aumenta as reservas naturais de carbono e aumenta ainda a proporção de seus produtos frescos provenientes da região. Devemos enaltecer as experiências de produção já existentes, porque é mais fácil para as comunidades, diversificar a oferta, para que as comunidades não fiquem dependentes de um só commodity. Ela só torna-se vantagem competitiva se ela conta a história de engajamento da comunidade. A rotulagem ainda não traz aqueles condimentos que o consumidor mais evoluído está à procura, e ele está à procura de apoiar. Quando ele compra, ele está a apoiar a iniciativa. A Kenmar, através da Mospark e dos seus parceiros de financiamento, pretendem criar instalações básicas de processamento, armazenamento e embalagem. Quando a gente aglomera as empresas no mesmo espaço geográfico, isto faz com que, primeiro, haja uma economia circular, haja uma economia de escala. As empresas partilham infraestruturas, o que também reflete nos seus custos operacionais. Então, torna as empresas muito mais competitivas. O Parque Industrial de Topuito, nós achamos que o ponto de partida é o conteúdo local. Conteúdo local significa fazer o máximo que pudermos a nível de onde o projeto está. E a Mosparks é um veículo para isso. Estabeleceu-se nos entendimentos que teve com a Kenmar, junto da Kenmar, para servir como plataforma, como condição primária, para que qualquer investidor, quer seja nacional ou estrangeiro, tenha um mínimo para poder operar. Parceiros de conhecimento como a Unido, presentes no ato, realçaram a importância da iniciativa e alertaram sobre os desafios de sustentabilidade. Queremos exatamente isto que a Kenmar está a propor-se a fazer, que é tenha um efeito multiplicador, e por via desse efeito multiplicador de empregos e de oportunidades de negócio,
mesmo que a Kenmare aumente o output, aumente a faturação, mas que ela, em relação ao resto do setor produtivo, tenha uma contribuição cada vez mais modesta. Queremos que a Kenmare cresça, mas com o crescimento da Kenmare, outros setores também cresçam. Então, quando nós dizemos minimizar a importância relativa, não tem que ser necessariamente reduzir a extração, mas é viabilizar e dinamizar os setores transformadores da economia. Há pouco tempo fizemos um estudo, por acaso teria interesse em apresentar, que é o chamamos Country and Industry Profile, onde fazemos uma comparação de uma série de parâmetros de desenvolvimento industrial e intencionalmente o escritório em Moçambique escolheu apenas países da região e escolhemos como comparador principal a Eswatini e chegamos à triste conclusão que estamos muito longe de atingir sequer os padrões de Eswatini. Estamos muito abaixo da média africana em termos de produtividade, qualidade de infraestruturas, valor de manufatura agregado per capita, etc. Quase todos os parâmetros estamos muito abaixo da média africana, estamos bastante abaixo de Eswatini. Qualidade da mão de obra, qualificação da mão de obra, qualquer parâmetro que vocês queiram falar, para dizer que há um esforço coletivo que nós temos que fazer para sair desta situação, porque não basta só a nossa boa vontade e temos que encontrar formas criativas de influenciar o governo e as instituições para perceberem que isto é um assunto sério e que não pode ser adiado. A oportunidade das ligações empresariais, eu diria que a competitividade das pequenas e médias empresas para participar em ligações empresariais, como fornecedoras em megaprojetos, representa um desafio, mas também uma oportunidade. No cômputo geral, com o estabelecimento do consórcio agroindustrial de Topuito, a Kenmare vai efetivamente criar um ecossistema de parceiros que possam combinar recursos e conhecimentos no desenvolvimento de cadeias de abastecimento agrícola e alavancar a eficiência na divulgação e apoio aos agricultores locais. Ainda na perspectiva da sustentabilidade, é esperado que o consórcio agroindustrial de Topuito coordene os direitos de carbono, contratos e vendas de crédito de carbono dos produtos agrícolas em benefício das comunidades e a Kenmare seja um dos compradores ou o principal comprador de unidades de carbono verificadas. O setor segurador moçambicano tem passado por um período de enorme demanda, que pressupõe que o próprio setor também precisa de se transformar e se adequar cada vez mais a essa demanda e, por que não, antecipar também essa mesma demanda. Portanto, trata-se de um imperativo de transformação que pesa sobre a indústria seguradora em Moçambique para responder também aos chamados riscos modernos, desde as catástrofes naturais até aos desafios com as mudanças climáticas. É este o contexto que neste momento trespassa o setor segurador nacional e que está a desafiar estes operadores a darem respostas cabais a essa exigência da economia e do mercado. O mercado de seguros em Moçambique está em transformação, marcada pelo crescimento contínuo e pela inclusão de novos produtos que buscam atender setores estratégicos da economia. Entretanto, o setor enfrenta desafios regulatórios, baixa penetração e dificuldades em cobrir grandes contratos. O nosso grande desafio são os grandes contratos e a questão do resseguro. E foi uma das questões que a gente levantou aqui, porque a nossa legislação não está suficientemente desenvolvida para aceitar o seguro como um ativo das nossas contas em termos de cálculo de solvabilidade. E isto é um impasse muito grande, porque se formos a pensar nos grandes contratos, vamos pensar nos contratos do oil and gas, contratos de minas, etc., que são contratos enormes a nível de engenharia, nenhuma empresa moçambicana de seguros tem capacidade, nem aqui localmente o nosso pool, tem capacidade de conseguir
ter estes contratos, portanto é impossível não ter estes contratos ressegurados e então é importante que esse resseguro seja reconhecido em Moçambique, que é para que depois nós possamos de facto ter nas nossas contas reconhecido como aquilo fazer parte dos nossos ativos. Portanto, isto é uma das questões que eu acho que tem estrangulado um bocado o mercado. Baixa penetração dos seguros em Moçambique é um dos maiores desafios enfrentados pelo setor, devido em grande parte à falta de educação financeira e à percepção de que o seguro representa um custo desnecessário. Quer dizer, os desafios são muitos, não é? Para o setor segurador, desde logo, tentar assegurar que os seguros ditos obrigatórios sejam de facto obrigatórios, não é? Todos nós nos confrontamos hoje com muitos empregados que não têm o seguro de acidentes de trabalho, muitos veículos a circular nas ruas que não têm seguro automóvel e, portanto, antes ainda de pensar no tipo de seguros, devíamos ver o que é que todo o mercado pode fazer para que estes seguros obrigatórios se tornem efetivamente obrigatórios e, portanto, também passa muito pela fiscalização, para perceber porque uma sociedade em que os seguros funcionem torna tudo muito mais simples quando há problemas, não é? Não existindo seguros é sempre um dilema quando acontece uma fatalidade e, portanto, todos nós devíamos, acima de tudo, lutar que, pelo menos ao nível dos seguros obrigatórios, eles fossem efetivamente obrigatórios. Além disso, a economia instável e a escassez de divisas representam obstáculos significativos, impactando o custo dos produtos de seguro e limitando a atuação de seguradores internacionais. Manuel Sinela, diretor da Moçambique Previdente, reforça a necessidade de uma legislação específica para os fundos de pensão. Os principais desafios é que a lei seja de facto adequada para aquilo que é a realidade atual. Particularmente para os fundos de pensões, o que nós notamos é que Moçambique não tem uma legislação própria dos fundos de pensões, então para nós esta é uma oportunidade de nós começarmos a ter uma lei, nem que seja a básica primeira, mas começamos a ter um instrumento que ajude a nós operadores e ao público em geral a reconhecer e conhecer como é que deve ser guiada esta atividade de gestão de fundo de pensões. Apesar dos desafios, o setor de seguros em Moçambique apresenta diversas oportunidades de expansão, especialmente na agricultura e na digitalização. A agricultura é vista como um setor com grande potencial de crescimento e inclusão. Carlos Leitão, da Fidelidade Ímpar, apontou que a agricultura é uma área com imenso potencial e que, se bem estruturada, pode ser uma força motriz para a expansão do mercado de seguros em áreas rurais. Tenho muita coisa a dizer sobre isso. É assim, eu entendo que o setor agrícola, isto falando em global, eu já falo da Hollard, que eu costumo dizer, é o que me toca no coração na Hollard, é mesmo a questão da agricultura. Mas a nível geral, eu acho que há um medo pré-existente da questão agrícola, não é? Porque claro que há as questões climatéricas, há os ciclones, há todos estes riscos que o setor apresenta, mas temos que olhar para isto como é o futuro deste país, né? Fala-se muito do oil and gas, mas o oil and gas não é a única solução. Moçambique tem uma extensão de terra enorme e não há dúvida que a agricultura é o nosso futuro, não é? E então é preciso que as seguradoras comecem a olhar para a agricultura com outros olhos, como a banca devia olhar para a agricultura com outros olhos e também não olha, não é? Portanto, eu acho que já há passos, há interesse. Não há dúvida que há interesses do governo e não há dúvida que há interesse também do setor segurador de trazer a agricultura ao ramo de seguro. Um país rural e há muito poucas soluções de seguros agrícola para o país. Portanto, é um dos objetivos do governo, aumentar a exploração agrícola, mas de facto não há muita oferta por parte das seguradoras, ou quase diria nenhuma, a nível do seguro agrícola. É um bom exemplo de um sítio onde se podia efetivamente aumentar muito a produção do mercado, mas para isso as seguradoras também teriam que se preparar para distribuir este tipo de seguros. A digitalização é outra área com grande potencial. Com o aumento do uso de dispositivos móveis e carteiras digitais, as seguradoras podem alcançar clientes em áreas remotas, facilitando o acesso aos produtos de seguro. Essa transformação permite que o seguro seja mais acessível e conveniente, especialmente para uma população que tradicionalmente não tem acesso a produtos financeiros. Acreditamos que o microseguro vai crescer, vai aumentar. Existem vários fatores.
O primeiro fator é a própria estratégia de inclusão financeira, que é uma estratégia liderada pelo Banco de Moçambique, onde o próprio regulador do setor financeiro já percebe a necessidade de criar condições para a inclusão financeira. Aquilo que chamamos de microseguro é que deveria ser o foco do nosso mercado financeiro. Quando a gente diz microfinança, quando a gente diz microseguro, infelizmente estamos a ser chamados para trabalhar com população de baixo rendimento. Agora, essa população é que deveria ser o nosso grupo-alvo. O problema do setor financeiro em Moçambique e no continente africano é que todos nós estamos a caçar as grandes empresas, não estamos a criar condições para pequenas e médias empresas. Então, para mim, o microseguro é que é o seguro de verdade. Aquilo que se faz pelo mercado tradicional, como a banca e as seguradoras, que envolve apenas pequenas empresas que são grandes, não é sustentável. A sustentabilidade do seguro, a sustentabilidade da banca é trabalhando com a maioria da população, e para trabalhar com pequenas e médias empresas é apoiar pequenas empresas para ter acesso ao crédito, apoiar pequenas empresas e pequenos agricultores na mitigação de risco. O desenvolvimento nos países que já conseguiram desenvolvimento, como na Europa, conseguiram aquela base econômica que é forte porque tiveram iniciativas de envolver todos os atores. O problema que temos nas nossas economias é que estamos a trabalhar com poucas empresas sem impacto no setor financeiro. O futuro do setor de seguros em Moçambique dependerá da capacidade de respostas das seguradoras e do regulador diante dos desafios e das oportunidades emergentes. Com o mercado ainda em expansão e muito potencial de crescimento, o setor pode se transformar num pilar da economia moçambicana, contribuindo para a estabilidade e a proteção financeira de empresas e cidadãos. Eu espero que a nova lei seja aglutinadora, traga consigo os aspectos que abrangem todos os operadores. Estou a falar do próprio legislador, estou a falar de nós operadores e, sobretudo, o cliente esteja refletido na lei. Esta é que é a oportunidade que nós esperamos que a nova lei traga, que seja aglutinadora em termos de interesse, todos os players estejam refletidos na nova lei. A consolidação de uma legislação robusta aliada à inovação digital e ao foco em inclusão financeira promete transformar o mercado de seguros em Moçambique. Se bem estruturado, o setor poderá desempenhar um papel fundamental na proteção dos investimentos e na construção de um futuro financeiramente seguro para a economia moçambicana. Fechamos aqui a nossa atualidade informativa, fazemos mais uma breve pausa, voltamos ao programa com o tema de fundo desta edição, que vai olhar para as dinâmicas do mercado de trabalho, com o concurso do Vicente Sitoy, Manager Partner da SDO. É com ele que vamos analisar este contexto e este tema, fazendo as devidas extrapolações para o momento atual que se vive em Moçambique, no qual a temática do emprego foi escalada para o topo da pauta. Você está com o Semanário Econômico. E vamos ao tema de fundo, e conforme tivemos a oportunidade de anunciar logo no início, vamos aflorar, vamos refletir sobre um dos temas mais candentes da atualidade
socioeconômica de Moçambique, tem que ver com a empregabilidade da camada jovem. Já no programa passado iniciamos esta discussão e vamos prossegui-la hoje com o concurso do nosso colaborador e especialista na área de recursos humanos, Vicente Sitoy, hoje não para falar do capital humano, mas para falar do mercado de emprego em Moçambique. Como é que este mercado neste momento se estrutura, qual é a sua tendência de evolução, tendo em perspectiva ver as janelas de oportunidade para a expansão deste mercado, que significa um mercado de emprego que absorve um número cada vez maior de novos ingressos no mundo laboral. Vicente Sitoy, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico, hoje nesta mesa redonda para refletirmos sobre este tema. Para vocês, empresas, especialistas da área de recursos humanos, qual é a percepção que têm do mercado de trabalho em Moçambique? Boa noite João, prazer, boa noite a todos que nos acompanham a partir de casa. Com relação à pergunta que coloca, principalmente sobre a nossa percepção do mercado de trabalho, é inegável que gostávamos de que houvesse mais oportunidades de emprego para os jovens, mas não é o caso. A criação de empregos ainda é limitada por parte das empresas e também por parte do Estado, que também emprega, embora esse não seja o seu papel de geração de emprego. Portanto, gostávamos que houvesse mais oportunidades de emprego para os jovens. E esta limitação fica a dever-se a quê, fundamentalmente? A limitação deve-se a diversos fatores. Posso mencionar primeiro o fator da formação, que as nossas universidades não têm currículos ajustados ao mercado. Ainda persiste essa situação da adequação da formação às necessidades do mercado? Ainda persiste, continuamos com um número considerável de universidades a formar pessoas em áreas que não são produtivamente úteis ou necessárias para a sociedade. E também o segundo fator que eu iria elencar é o número de empresas novas que surgem em Moçambique, ainda é limitado, porque são essas empresas que por sua vez deveriam ou devem... Surgem e não se mantêm, muitas delas. Muitas delas... Alguém me falou nesta mesma mesa do síndrome de morte precoce das nossas pequenas e médias empresas, fundamentalmente. Sim, essas moram muito cedo, ali no espaço de 1 ano a 2 anos, muitas delas não resistem. Para além de que existem algumas que são criadas para cumprir um objetivo temporário, portanto, fim desse objetivo, elas são extintas. Por conta disso, temos uma geração limitada de empregos e ficamos todos nós à mercê das grandes empresas. E para o nosso país, essas grandes empresas contam-se com os dedos das duas mãos, portanto, não estamos a falar de um número elevado de grandes empresas, elas são pequenas. É verdade que existe uma lista das 100 maiores empresas do país, mas se formos olhar para aquilo que é a geração de emprego dessas empresas anualmente, não é significativa, porque chegaram a um cap, ao limite, em que já tem a sua mão de obra estabelecida. O que se segue é apenas a renovação habitual dos 4%, 3% anualmente, o que significa uma rotatividade mais ou menos de 10%. Olhando para os dados atuais e colocando em evidência a relação procura e oferta de emprego, no vetor resultante dessa equação, a atual situação é uma ameaça ou é uma oportunidade para o crescimento econômico de Moçambique? Sem dúvida nenhuma é uma ameaça, porque se colocarmos a procura e a oferta na balança, sempre ela vai, o lado da procura vai pesar mais. Nós temos mais pessoas à busca de emprego do que o próprio mercado tem capacidade de absorver. Portanto, e isto é uma ameaça. Olhando para os desafios agora da geração de emprego, alguns deles ficaram implícitos no que disse anteriormente, gostava de torná-los agora um pouco mais explícitos. Quais são, no seu ponto de vista, os principais obstáculos que os jovens moçambicanos enfrentam para ingressar no mercado de trabalho? Pouca oferta ou falta de preparação? Um não exclui o outro.
Os dois são válidos e vou acrescentar mais. Primeiro, a questão da pouca oferta. O mercado não está, infelizmente, a produzir oferta suficiente para absorver os jovens. Portanto, temos pessoas qualificadas, com nível de licenciatura ou técnicos médios, mas que não têm, infelizmente, para onde ir trabalhar. Então, esse é um fator. O segundo fator é a inadequação da formação. Temos muitas pessoas a irem se formar num curso superior simplesmente porque querem terminar o curso superior. Formações irrelevantes. Irrelevantes para a produção econômica do país. O terceiro fator tem a ver com qualificação. Nós continuamos a seguir apenas as qualificações tradicionais, mas quando olhamos para o mercado vemos o setor da tecnologia a emergir como um potencial muito grande para o desenvolvimento da economia. E não estamos a ver as universidades a fazer um SWIFT, ou as escolas de ensino técnico médio a fazerem a mudança para o investir neste setor das tecnologias de informação. Porque hoje em dia fala-se de inteligência artificial, robótica e tudo mais. E nós continuamos à margem do tempo a formar nas áreas tradicionais que já foram úteis no passado, mas que hoje em dia não são formadas. E depois temos a nossa juventude que não tem a cultura de autoaprendizagem, que era para poder fazer esses cursos adicionais online ou fora e tudo mais. É verdade que existem há jovens que o são, mas olhando para a grande maioria não são. Bem, olhamos para as iniciativas governamentais, as políticas públicas. Como é que avalia a eficácia das iniciativas governamentais no que diz respeito ao fomento do emprego? É complicado, por um lado porque existem iniciativas que são feitas, posso mencionar o projeto Mais Emprego, o projeto Emprega, todos os projetos que são feitos ao nível da Secretaria da Juventude e Desporto, de Juventude e Emprego. Mas de qualquer forma, volto àquilo que disse no início, pecam por serem insuficientes. Um dos que mencionei está centrado apenas na província de Cabo Delgado, o que deixa aquele pensamento, aquela impressão de que apenas está a privilegiar Cabo Delgado pela situação de terrorismo que tem. O outro, supostamente é nacional, mas de qualquer forma, se fores a perguntar a um jovem, qualquer outra pessoa na rua, se conhece o projeto Emprega, não vai saber dizer. Se souber, vai ser porque viu na televisão. Portanto, pecam por não serem projetos massificados. A outra questão que o Estado poderia fazer era, pelo menos ao nível das universidades, que muitas delas são públicas, instaurar ou instituir a criação de centros de emprego. Porque as universidades hoje em dia limitam o seu papel na formação destes jovens e não querem saber se eles a seguir são empregues. Precisam de fazer pontes, fazer uma ponte com o mercado. Com o mercado. As universidades precisam de fazer isso. A outra questão que o Estado podia fazer era incentivos fiscais aos empregadores para absorverem mão de obra de entrada, programas de estágio, bolsas de estágio, porque hoje em dia as empresas não têm nenhum incentivo para empregarem jovens sem qualificação. E isto vai fazer com que muitos jovens não tenham esta primeira oportunidade, porque, como sabemos, a primeira oportunidade, quase sempre, os empregadores pedem um X número de anos de experiência. 10 anos de experiência para quem está a sair de uma universidade ou de uma formação no seu currículo, não estão a ter em conta isto para irem preparando os seus educandos, os seus formandos, para que quando terminarem. É verdade que o nível de ensino técnico médio já acontece, portanto, as escolas técnicas já estão a incentivar programas de estágio, é obrigatório, senão não tem certificado, mas ao nível das universidades, que é onde deveria vir o exemplo, estas práticas ainda não são feitas. Portanto, nós temos pessoas a saírem da universidade sem sequer um mês de estágio. Do ponto de vista de iniciativas governamentais, o último quinquênio foi marcado, por exemplo, pela aprovação da nova lei de trabalho e que tem as suas regulamentações específicas em curso. Esta nova lei veio mudar alguma coisa? Está a trazer ou trouxe já alguma nova dinâmica ao mercado de trabalho? Não está visível se trouxe alguma dinâmica. Se trouxe alguma dinâmica, vai ser aquilo que nós alertamos muito, que tem a ver com
equidade de género. Esta lei em particular veio descortinar ou veio promover de alguma forma, se me permitir um termo, a desigualdade de género. Se por um lado posso dar um exemplo da questão da licença de maternidade e paternidade, onde um vai receber a sua remuneração durante o período na segurança social, com a burocracia que nós sabemos que lá tem, portanto vai esperar 2 meses. Esta lei permite ou não que as empresas contratem mais e cada vez melhor, ou é uma gestão do status quo? Vamos dividir as empresas. As pequenas e médias empresas, com base nesta lei, desincentivam-se, principalmente pelo prolongar do período de maternidade, de licença por maternidade para a contratação das mulheres. Mas para as grandes empresas ela veio manter o status quo. Não traz assim de grandes alterações, as pequenas alterações diríamos que são mais formais. Referiu-se aqui a uma certa altura, um pouco mais atrás nesta nossa reflexão, o fato de que há pouca oferta de emprego. As empresas estão a contratar cada vez menos, ou são poucas as empresas que entram no mercado e começam a contratar. Olho para aí como uma área crítica, como permitir que haja cada vez mais empresas e que por via disso haja mais oferta de emprego, oferta de trabalho. Sim. O que lhe parece? Antes de ir à resposta, primeiro as empresas estão a contratar menos, mas ao mesmo tempo estão a contratar as mesmas pessoas. Portanto, eu mesmo técnico que estava na empresa A, que a empresa B vai o buscar e depois ele vai sair para a empresa C, e os novos têm cada vez mais dificuldades de aceder. Okay. Então, esse é um fator que nós precisamos de ter em conta. Agora, o que é que pode ser feito? Primeiro, para aumentar o número de empresas, tem que se criar condições em termos de incentivos para que os jovens empreendam mais, facilitar o processo de criação de novas empresas, obviamente colocando ali uma mão dura para que as pessoas não criem empresas assim do nada para depois, um mês depois, decretar falência. Portanto, tem que sim haver uma mão regulatória, mas de qualquer forma o ambiente tem que ser fácil criar uma empresa, tem que ser fácil obter documentação. Inclusive hoje se tens uma empresa que quer uma quitação, tem que ir a diferentes instituições, uma vai buscar na Baixa, outra vai buscar a colar, não consegues tirar as quitações todas da sua empresa num único sítio centralizado, obviamente dependendo do tipo de empresa. Isso é por um lado, portanto tem que haver maior promoção. Daí que eu me referi que as pessoas que são formadas não devem ser formadas com o único intuito de ser empregos. Uma das respostas que têm sido dadas, as respostas, vamos lá dizer, mais institucionais, tem que ver com a discursiva volta do empreendedorismo e do autoemprego. Qual é a imagem que tem sobre esse tipo de abordagens no nosso contexto? Primeiro, o discurso é válido, nós precisamos de incentivar que as pessoas avancem pelo empreendedorismo. Aliás, o empreendedorismo é o que desenvolve nações, porque o empreendedorismo garante que vai criar uma classe média, e essa classe média é a que sustenta todos os países, toda a economia. Obviamente quando a classe média paga os devidos impostos. E depois o autoemprego também é uma solução. O que não estamos a ver é o movimento formativo, porque nós não podemos culpar os jovens pela falta de iniciativa para o autoemprego. Espírito empreendedor, nem todos vamos ter. Então, é preciso que já de carteira o currículo todo seja reformulado para refletir esta ambição daqui a 5 anos, daqui a 4 anos. Portanto, não podemos hoje sair... Temos que mexer nos alicerces das nossas estruturas de formação, estruturas de educação. Exatamente. Temos que mexer nas estruturas de formação, temos que mexer na legislação também, temos que olhar para... O Estado precisa de assumir o seu papel, o papel de regulador, e depois deixar que as empresas por si só, porque as empresas precisam ser incentivadas, que é outra questão que era preciso aclarar. As empresas não têm nenhum incentivo hoje em dia para admitir jovens sem experiência.
Porque se vamos imaginar que o Carlos abre uma empresa, uma farmácia, o que for, o que é que lhe incentiva a ir buscar uma pessoa que acaba de sair da escola e nunca esteve numa outra farmácia a trabalhar? Nada. Ainda que tenha sido o melhor aluno no curso de farmácia, mas se o João abriu uma farmácia, quer poder entregar a farmácia a pessoas qualificadas com experiência, que sabem o que é lidar com o inspetor, que documentos precisa tratar, que é para o próprio João se libertar e ir abrir outros negócios, não é? Então, o que é que lhe incentivaria a contratar alguém que acaba de sair? Neste momento, absolutamente nada. Medidas de incentivo para a contratação de jovens que procuram o primeiro emprego, a primeira oportunidade, são necessárias para ajudar a esta situação. Exato. Moçambique é visto como uma nação com uma população bastante jovem, maior parte da população jovem. Já aqui mesmo, nesta mesa redonda, discutimos aspectos sobre dividendo demográfico que deve ser capitalizado, obviamente, em benefício de um crescimento econômico mais inclusivo e que, eventualmente, mitigue os problemas que estamos agora a viver com as convulsões sociais que testemunhamos e que estamos a sentir. É que uma das questões que tem estado no topo das reivindicações tem sido exatamente oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego. Como é que se pode entrar para um processo mais estruturado de capitalização desse dividendo demográfico, tirando este incidente de mão de obra num fator positivo para a economia? Sem criação de novas empresas, esse excedente de mão de obra vai continuar a haver. É verdade que ele existe em todo lado do mundo, mas aqui está mais agravado pela questão da falta de oportunidades. Também pela limitação da nossa própria economia. Temos uma economia, crescimento econômico, aumento de empresas, passa por aí grande parte da solução para o emprego jovem. Sim, e a economia está centrada num número limitado de empresas. Então nós precisamos garantir que criamos mais empresas. Aliás, tem que se incentivar a criação de mais empresas. Que é mas não é só criar as empresas, há que também qualificar as pessoas. E dar sustentabilidade aos negócios. Isto está a faltar. A outra questão para os empreendedores que tem faltado muito tem a ver com o acesso ao investimento, a créditos. Se nós tivermos uma linha de créditos como existe em vários outros países, e mesmo aqui já se ensaiou com os 7 milhões dos distritos, é verdade que pode ter falhado o nível de monitoria e avaliação dos 7 milhões, que é para garantir o seu retorno, mas de qualquer forma era de se tirar as lições, corrigindo onde é que houve erros. Ir se aperfeiçoando. E não completamente desistir da iniciativa. Porque noutros países nós temos visto pessoas que vêm investir em Moçambique, não porque tiraram dinheiro dos seus bolsos, mas porque nos seus países recebem um subsídio de investimento internacional ou externo, em que quando ele chega aqui investe o dinheiro que foi levantar no seu fundo de investimentos do país, tem que retornar com uma margem de 7% ou 4%, portanto, e ele não está a arriscar dinheiro do seu bolso, a não ser o seu tempo, a sua inteligência, mas de qualquer forma tem uma âncora segura. E nós aqui ficamos a pensar, não, as pessoas daquele... Desleal. Nós ficamos a pensar que as pessoas daquele país são mais inovadoras, ou têm mais dinheiro. Não, eles simplesmente têm facilidade de acesso a fundos que são específicos para investimento externo. Nós talvez ainda não precisamos de ir por aí, precisamos de ter alguma fonte proteção local para o investimento local. Vicente Sitoio, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer, obrigado. E assim fizemos este nosso tema de fundo, refletindo hoje sobre o mercado laboral e fazendo estas extrapolações ou ligações com o contexto socioeconômico vivenciado nos últimos tempos em Moçambique e ver, na verdade, que abordagens têm sido feitas ou podem ser feitas para ampliar as opções de oferta de trabalho, sobretudo para
a camada mais jovem e nesse sentido, principalmente aqueles que procuram uma primeira oportunidade de trabalho. Vamos agora fazer uma curta pausa, já sabe que é muito breve mesmo, retomamos a escalada semanária econômica já a seguir. Este é o Semanário Econômico. Pois então, estes são os dados que atestam a solidez do nosso mercado de capitais, também, evidentemente, os desafios explícitos e latentes. Glória Janeiro, boa noite e bem-vindo ao Semanário Econômico. É um prazer tê-lo aqui conosco, a Bolsa de Valores, para partilhar e ajudar-nos a perceber a dinâmica do setor. Com base nos dados que apresentamos e que estamos a tê-los em conta, quando analisamos o volume de transações e as empresas listadas, com que imagem é que nós ficamos do desempenho do nosso mercado de capitais? Bom, boa noite, obrigada João por convidar a Bolsa de Valores para se fazer presente no programa e poder partilhar tanto aquilo que é a dinâmica do mercado, aquilo que foi a performance do mercado no ano de 2023. Dizer que o mercado teve um bom desempenho no ano de 2023, todos os indicadores, tanto no segmento acionista, assim como no segmento obrigacionista, tiveram um desempenho positivo. O mercado fechou com 84 títulos cotados em bolsa, nomeadamente 43 obrigações do Tesouro, 16 obrigações corporativas, 16 títulos de ações de empresas cotadas na bolsa e 9 títulos de papel comercial. Isto representou um crescimento de 29% comparativamente ao ano de 2022. Em termos de volume de negócio, que é a questão crucial que acaba de me colocar, dizer que nós tivemos um elevado volume de negócio, exatamente porque nós tivemos um elevado número de títulos admitidos à cotação, e o mercado em 2023 fechou com um volume de negócio superior a 22 mil milhões de meticais. Isso representou um crescimento em 33% comparativamente ao volume de negócios do ano de 2022. E, portanto, outros indicadores do mercado também conheceram um desempenho positivo. Nós estamos aqui a falar do número de registro na nossa Central de Valores Mobiliários, dizer que a Bolsa tem um serviço, que é a Central de Valores Mobiliários, e este serviço, para além de fazer o registro de títulos cotados e não cotados na Bolsa, também faz, portanto, o registro dos titulares também desses títulos cotados na Bolsa. Com este aumento de 29,2% nos títulos cotados, que estratégias é que foram usadas e que foram fundamentais para alcançar este crescimento? Este crescimento, a Bolsa, como qualquer outra empresa, nos seus planos estratégicos tem lá algumas perspectivas de crescimento do mercado, alguns indicadores, algumas ações que tem vindo a desempenhar para o crescimento do mercado. Nós temos tido contato com as empresas, temos tido parceria com várias entidades que influenciam o mercado de capitais e a Bolsa de Valores. Portanto, temos também promovido a questão do investimento nacional e internacional, que é para permitir, portanto, que o mercado flua e cresça. A Bolsa de Valores também tem promovido a introdução de novos produtos e serviços no mercado. Nós já contamos agora, para além dos 2 mercados cotados na Bolsa, um terceiro mercado, que é um mercado incubador, que permite que as empresas que não tenham todos os requisitos que lhes permitem ser admitidos à cotação, ainda assim possam estar cotados e já lá vamos na Bolsa. às experiências destes diferentes mercados.
Queria-me ater neste momento à questão do crescimento de liquidez, se não estou equivocado, 1,96% em comparação com o ano anterior. Que fatores considera essenciais para continuar a aumentar a liquidez do mercado? A liquidez é um dos indicadores do mercado, é um dos indicadores importantes até para o mercado, para mostrar como é que o mercado está, qual é o estágio, portanto, da negociação dos títulos cotados na Bolsa, da movimentação e da transferibilidade dos títulos no mercado de capitais e principalmente na Bolsa de Valores. Nós fechamos o ano de 2023 com a liquidez do mercado em 12% e teve esse crescimento que acabou de falar comparativamente a um ano de 2022 e, portanto, nós consideramos que é um crescimento muito alto, olhando para aquilo que é a dimensão do nosso mercado, a dimensão da nossa economia. Este indicador de liquidez é bastante elevado e um dos principais fatores que contribuíram para que o mercado tivesse esse desempenho, como acabou de fazer a questão, é que vários setores de atividades começaram a ter uma recuperação a partir do ano 2022, 2023, e muitos deles tinham sido afetados com a questão da Covid-19. Estamos a falar aqui do setor da indústria, o setor dos transportes, o setor do turismo, da hotelaria, restauração, entre outros setores, incluindo a indústria extrativa. Começaram a ter uma recuperação da atividade econômica e isso contribuiu de forma significativa para as atividades e o desempenho e principalmente a liquidez do mercado, que é a questão da negociação. Um dos aspectos que preocupa a nossa economia tem que ver com a atração de investimento direto estrangeiro. Qual é a abordagem da Bolsa de Valores e que papel é que a Bolsa de Valores almeja desempenhar na facilitação do investimento estrangeiro? Dizer que a Bolsa de Valores, como qualquer outra bolsa ou qualquer outra empresa, na sua estratégia está lá patente a componente da atração de investimento, até porque a Bolsa nasceu para os investidores e para as empresas. Então, todas as nossas atividades, todas as nossas ações estão patentes e estão a ser exercidas para atrair um investimento tanto nacional assim como internacional. Esta questão de movimento de capitais ao nível do mundo, ao nível da região, é importante para qualquer país. Se nós conseguimos mobilizar os investimentos, tanto nacionais e principalmente estrangeiros, nós vamos contribuir, ou temos estado a contribuir, não só para fortificar aquilo que é a nossa economia nacional, mas também permitir que essas empresas possam ter, portanto, capitais de financiamento para poderem desempenhar as suas atividades, contribuírem para aquilo que são os seus projetos de desenvolvimento e de crescimento. Portanto, nós temos contato com vários investidores, estamos a introduzir novos produtos e serviços no mercado, que é para permitir que haja, portanto, mais investidores na Bolsa. E a questão de movimentação de capitais, se for a reparar, ele tem um efeito multiplicador na economia. Se nós tivermos mais investimento, as empresas terem essa oportunidade de terem esses investimentos, elas vão poder canalizar esses investimentos aos seus projetos de crescimento e desenvolvimento. Com isso, vão contribuir para a economia, tornando-se mais robustas, atraindo mais mão de obra, que vão, por sua vez, contribuindo para aquilo que é a questão da empregabilidade no país, transferindo esses rendimentos para as famílias a partir disso. E, portanto, aqui há uma movimentação e a transferência de capitais, não só das empresas, através dos investidores, mas também para as famílias e que vão contribuir para o crescimento do país. Voltando à questão à volta do crescimento orgânico da Bolsa de Valores, testemunhamos em 2023 que houve a introdução de novos produtos, como obrigações verdes, obrigações azuis, para atrair investimentos sustentáveis, ou pelo menos se está a caminho disso, na pior das hipóteses. Que papel estes produtos pensa que vão desempenhar na dinamização da economia de Moçambique? Bom, o que é que está por detrás desta iniciativa da Bolsa de Valores com este tipo de produtos? Bom, esta iniciativa já está em carteira, a Bolsa de Valores, ainda não introduzimos
os novos produtos e serviços, mas está numa fase final. Nós já estamos a promover, junto com outras entidades, a promoção de novos produtos e serviços. Nós sentimos que o mercado precisa, até porque as outras regiões do mundo já têm esses produtos e serviços, já transmitem essa experiência para a Bolsa de Moçambique, da introdução de novos produtos e serviços, e nós já temos acompanhado o mercado, até porque as empresas nacionais já estão a solicitar esses produtos e serviços. Então estão em carteira, numa fase final, a introdução de novos produtos e serviços, como acabou de fazer referência. Estamos a falar aqui de obrigações verdes, que portanto são títulos de dívidas que vão servir para financiar empresas que estão no ramo agropecuário, aquelas empresas que estão a abraçar questões sustentáveis. Temos obrigações azuis, que portanto vão ser exploradas com empresas que estão no ramo pesqueiro, marítimo. Há referências também a obrigações municipais e certificados de depósitos, essas Exatamente, estão em carteira os certificados de depósito, as obrigações universitárias, que é para as universidades também poderem ter oportunidades no mercado de capitais. São em carteiras as obrigações municipais, que é também para os municípios terem a oportunidade de se financiarem por via do mercado de capitais, assim como as obrigações sociais, ou seja, aquelas empresas que contribuem para mais empregabilidade, para questões sociais, também vão ter oportunidades no mercado de capitais para se financiarem e contribuírem para o desenvolvimento econômico. E quais são as expectativas da Bolsa de Valores de Moçambique para o crescimento sustentável e expansão do próprio mercado bolsista nos próximos anos? Nos próximos anos, nós estamos a apostar mais na componente tecnológica, de inovação e de infraestruturas. Portanto, está em carteira a mobilização da componente tecnológica, que é para permitir que esses novos produtos e serviços sejam negociados de forma competitiva com os outros mercados. Estamos a prever a introdução, muito brevemente, portanto, de novos sistemas de negociação por via de subscrição. Portanto, a Bolsa vai ter sistemas modernos, competitivos, incomparáveis à região e do mundo, e vai permitir também que, portanto, que esteja preparada para o projeto que está em curso na região, que é o projeto, portanto, da interligação das bolsas de valores regionais. Há algum setor específico da economia que neste momento preocupa a Bolsa de Valores de Moçambique, no sentido de ela estar presente no nosso mercado de capitais de uma forma mais visível e concreta? Bom, está previsto, portanto, nós estamos a crer que nos próximos anos teremos uma mobilização muito grande do setor, tanto do setor industrial e mineiro, portanto, através da legislação, até que já foi criada, que está em vigor. Sentimos que as empresas que estão a operar os megaprojetos, projetos de grande dimensão e concessões empresariais, através desta lei, possam, portanto, abrir o capital para os nacionais e permitir que os nacionais também façam parte da estrutura societária destas empresas, fazendo parte da estrutura societária, nós, os nacionais, fazendo parte da estrutura societária das empresas. Não só vamos contribuir para alargar a base acionista nacional, mas também vai aumentar a riqueza dos nacionais. Isso permite que os nacionais também possam obter a sua riqueza e possam contribuir de forma significativa para a economia. Voltando a colocar em evidência os indicadores do desempenho da Bolsa de Valores para o ano que estamos a analisar, 2023, tem prejuízo do primeiro semestre de 2024, embora aqui os dados ainda estão na fase de apuramento, como se diz em outros contextos. Há algum indicador que neste momento é motivo de preocupação da Bolsa de Valores de Moçambique? Bom, neste momento, o que nós estamos mais preocupados é mesmo com a introdução de novos produtos e serviços, que o mercado mesmo está a pressionar a introdução de novos produtos e serviços. Em termos de negociação, o mercado está a fluir. Um dos grandes desafios, evidentemente, é a própria liquidez do mercado, não é? A liquidez do mercado, apesar de estar numa situação estável e positiva, nós sentimos que é um grande desafio para a Bolsa promover a liquidez do mercado
mercado, dada a volatilidade dos preços desses títulos no mercado. Portanto, o mercado de capitais é um mercado volátil e, portanto, esta volatilidade em algum momento pode criar alguma timidez pela parte dos investidores para investirem no mercado e fazerem a negociação fluir. Então, nós estamos preocupados com a questão da liquidez do mercado. Glória Janeiro, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e partilhar estes dados sobre o desempenho do nosso mercado financeiro, no caso do mercado de capitais, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. E assim fizemos a nossa conjuntura de mercado, hoje com enfoque na Bolsa de Valores de Moçambique, no nosso mercado de capitais, com o concurso de Glória Janeiro, mesmo desta instituição. É tempo agora para fazermos uma breve pausa. Não saia daí que nós voltamos já já. Este é o Semanário Econômico. Caminhamos para o fecho da presente edição. Vamos, neste momento, recordar os principais momentos que marcaram este Semanário Econômico. Parque Industrial de Topuito quer ser âncora norte das PMEs em Moçambique, com olhos postos no mercado nacional e regional. O Parque Industrial ele traz duas vertentes. É o lugar onde vamos acomodar os nossos fornecedores, é o lugar onde outros tipos de investimentos, incluindo agroprocessamento, vão se estabelecer. Minimizar a importância relativa não tem que ser necessariamente reduzir a extração, mas é viabilizar e dinamizar os setores transformadores da economia. Industrialização requer medidas mais profundas e estruturadas. Mais do que revitalização, é preciso inovação. Se tivermos uma legislação mais inclusiva, uma legislação que olha para a nossa realidade, olhando para os pequenos centros, digamos que, e potenciais de distribuição e de divulgação do socorro, podemos ter ganhos significativos. No mercado de capitais, índice BVM Global, o maior desafio para 2024 é o comportamento do índice no segmento acionista, dada a elevada volatilidade. Se nós conseguimos mobilizar os investimentos, tanto nacionais e principalmente estrangeiros, nós vamos contribuir não só para fortificar aquilo que é a nossa economia nacional, mas também permitir que essas empresas possam ter, portanto, capitais e financiamento para poderem desempenhar as suas atividades. Mercado de emprego. São necessárias medidas que permitam um investimento e o florescimento dos setores produtivos, que são os garantes do emprego e empregabilidade jovem. Hoje em dia as empresas não têm nenhum incentivo para empregarem jovens sem qualificação. E isto vai fazer com que muitos jovens não tenham esta primeira oportunidade. E já está. Assim fizemos mais um Semanário Econômico aqui na STV Notícias. Foi um prazer tê-lo desse lado em nossa companhia. Continue ligado e a seguir atentamente a restante programação deste canal de notícias da STV. Boa noite. PNI, milhões de braços, uma só força.